E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre as aves. Vem aprender bio comigo? As aves são um grupo de répteis, isso mesmo. As aves estão dentro da classe Reptilia. A gente já estudou outras linhagens desse grupo. A gente já viu os Testudines, os Lepidosauria e até parte dos Archosaurida na nossa aula sobre os Crocodilia. Hoje a gente vai conhecer a última linhagem sobrevivente do grupo dos Archosaurida, as aves, que nada mais são do que a linhagem sobrevivente do grupo dos dinossauria. Isso mesmo, as aves são dinossauros. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, assista a nossa outra videoaula que eu indico aqui em cima e descubra por que elas estão dentro desse grupo. O grupo das aves é um grupo muito grande, que inclui atualmente cerca de 9.700 espécies conhecidas. Eles se distribuem por quase todo o planeta Terra, e elas são apenas menos diversas do que o grupo dos peixes quando a gente considera o grupo dos vertebrados. Apesar dessa grande diversificação, nos últimos 150 milhões de anos, as aves mudaram muito pouco algumas características básicas. Então elas são animais bastante uniformes. Quando a gente olha uma ave, a gente não tem dúvida de que grupo elas pertencem. Assim, é muito fácil de reconhecê-las. Por exemplo, todas as aves apresentam os membros anteriores modificados em asas, apesar deles nem sempre serem utilizados para o voo. A segunda característica é que os membros posteriores são adaptados para andar, nadar ou empoleirar-se, como a gente consegue observar aí nessas imagens abaixo. Além disso, todas as aves apresentam um bico córneo sem dentes. Elas também são ovíparas e apresentam penas. Dentro do grupo das aves, algumas linhagens já foram extintas. A linhagem sobrevivente atualmente é a linhagem chamada de Neornithes. E ela está dividida em duas linhagens diferentes, os Paleognathae e os Neognathae. Vamos conhecer um pouco primeiro dos Paleognatha. Paleos significa antigo e gnathos, maxila. Isso é uma referência à forma da maxila desses organismos, como a gente pode observar ali naquele crânio. Esses organismos são considerados aves grandes e não voadoras, como por exemplo o avestruz que a gente pode ver aí. Esses organismos apresentam um esterno, que é um osso que fica aqui na região anterior do peito, bastante achatado. E os músculos peitorais desses organismos são considerados pouco desenvolvidos. E é por isso que eles não conseguem voar. Mas, apesar disso, eles são capazes de correr muito rápido. Rápido o suficiente para fugir de predadores. E é muito provável que é por conta disso que ao longo da evolução, esses organismos perderam a sua capacidade de voar. Assim, não voar é uma condição derivada desse grupo. É uma reversão à condição plesiomórfica. Aqui a gente tem os representantes dos Paleognatha, sendo eles viventes ou extintos. Por exemplo, aqui a gente tem o avestruz, os macucos, as emas, os kiwis, emu e casuar, dentre os viventes. E também nós temos a ave-elefante e os moas, entre os extintos. Como eu já falei, os Paleognatha apresentam formas muito grandes e algumas delas foram extintas pelo próprio homem devido à caça, como por exemplo os moás. Eles apresentavam mais de 225 quilos e eles não tinham asas. Foram extintos pelo ser humano no século XVI. As aves elefantes de Madagascar são outro exemplo. Eram animais com cerca de 450 quilos e mais de 3 metros de altura, e foram extintas pelo ser humano no século XVII. A segunda linhagem de aves, onde estão a maioria das espécies, são os Neognathae. Neo significa novo e gnathos, maxila. Como a gente pode observar, a maxila desses animais é bastante diferente do grupo dos Paleognatha. Quase todas as aves desse grupo são aves voadoras. Isso porque eles apresentam um externo com uma quilha, ou também chamada de carena,
e ela representa uma superfície de contato bastante grande, onde se fixam poderosos músculos que são utilizados durante o voo. Apesar disso, muitas espécies desse grupo não apresentam quilha. Isso porque ela foi perdida. E isso aconteceu independentemente várias vezes dentro do grupo dos Neognathae. Aqui a gente tem, por exemplo, o pinguim. Observem que ele não apresenta a quilha bem desenvolvida. Esse organismo, então, não pode voar. Novamente, vale lembrar que essa é uma reversão, ou seja, uma perda secundária. Apesar de nem todas as aves poderem voar, a maioria delas apresenta a capacidade de voar. Mas fica a questão: quais são as vantagens do voo? E por que essa forma de locomoção foi selecionada ao longo da história evolutiva nesses animais? Vamos começar considerando que o habitat aéreo era muito pouco explorado antes do surgimento do voo nas aves. Basicamente, quem estava lá eram os insetos, e eles representavam um estoque de alimento inexplorado. Além disso, existem outras vantagens relacionadas à locomoção por meio do voo. A primeira delas é a possibilidade de fuga dos predadores. Além disso, é possível também, por meio do voo, colonizar novas áreas para a reprodução, por exemplo, para instalar ninhos e deixar os filhotes protegidos. Além disso, a partir do voo é possível buscar novas áreas que tenham, por exemplo, um clima favorável durante uma estação do ano, permitindo então com que ocorra a migração para longas distâncias. Mas afinal, como o voo surgiu? Existem duas hipóteses para o surgimento do voo nas aves. Vamos à primeira delas. A primeira hipótese de surgimento do voo nas aves é a hipótese chamada hipótese arborícola ou árvores abaixo. De acordo com essa hipótese, existia um ancestral arborícola, que era planador. Então ele planava de árvore em árvore, lançando-se para baixo sobre presas e usando as suas asas para controlar esse ataque, como a gente consegue observar ali naquela imagem, por exemplo. A planagem é considerada um tipo de locomoção de baixo custo, o que traria vantagem para esses organismos. Além disso, também é considerada uma forma de locomoção mais segura. Quando um organismo que usa como hábitat árvores precisa se deslocar entre uma árvore e outra, se ele faz isso pela terra, observem que ele tem que descer da árvore, se expor durante o percurso entre uma árvore e outra, gastar energia para se deslocar entre essas duas árvores, subir a árvore novamente, gastando novamente energia, e se ele quiser trocar novamente de árvore, ele tem que descer, fazer o percurso e subir. Isso tudo expõe o animal e ainda representa um gasto de energia. Fazendo a planagem, é possível, por exemplo, do alto de uma árvore se jogar em direção a outra. Assim, se economizaria a energia do deslocamento entre uma árvore e outra e também a exposição a predadores. Assim, a planagem seria bastante vantajosa. A grande crítica a essa hipótese é que os dromeossauros, que são dinossauros relacionados às aves, eram considerados terrícolas, ou seja, não habitavam árvores. Porém, aparentemente, existem algumas formas de dinossauros já com penas que aparentemente se alimentavam de aves, ou seja, provavelmente eram arborícolas. Assim, as maiores críticas com relação a essa hipótese arborícola é se as primeiras aves, as primeiras linhagens ali desse grupo eram realmente organismos arborícolas. Não está ainda muito evidente essa questão. A segunda hipótese sobre o surgimento do voo é a hipótese cursora, ou também chamada de solo acima. Nesse caso aqui, acredita-se que o ancestral das aves era um organismo bípede, rápido e terrícola, diferente da hipótese anterior. E aí, nesse caso, esses organismos já apresentavam penas que eram utilizadas como armadilhas para capturar insetos voadores usando-se saltos, como a gente consegue observar aí nessa imagem. Então, esses organismos pulavam em direção aos insetos e ao longo do tempo começaram a dar pulos cada vez maiores até que eles pudessem realmente decolar do chão.
O maior problema dessa hipótese é que esses organismos teriam que lidar contra a gravidade. Além disso, as asas também atrapalhariam na velocidade que eles teriam ali para correr atrás dos insetos. Independentemente de como o voo surgiu, é muito claro que as principais adaptações que ocorreram dentro do grupo das aves contribuíram para duas grandes funções nesse grupo. A primeira delas, a maior potência, e a segunda delas, o menor peso. Vamos entender como. É evidente que as penas contribuem para o voo. Elas são estruturas muito leves, mas muito resistentes e elásticas. Uma pena é composta por um cálamo, que é um eixo oco que emerge da pele, e também por uma raque, que é a haste que sustenta as barbas. Além disso, ela é formada pelo vexilo, que é o conjunto das barbas, que podem chegar a centenas delas. A gente consegue observar essas barbas aí nessa imagem. Observe que cada barba é uma pequena réplica de uma pena, e ela é formada por várias bárbulas, que são pequenas estruturas semelhantes às barbas. Podem existir mais de 600 bárbulas de cada lado de uma barba. Assim, em uma pena podem existir mais de 1 milhão de bárbulas. Isso faz então com que essa estrutura seja bastante leve, mas mesmo assim muito resistente. Apesar das penas serem importantes para o voo, nem todas elas têm essa função, porque as penas podem ser de vários tipos diferentes. Existem as penas de contorno, que dão a forma ao corpo do animal. Existem também as penas de voo, que são projetadas para fora do corpo e são utilizadas para voar. Existem também as plumas, que são tufos macios, que não apresentam a raque muito evidente, conspícua. Essas plumas ficam escondidas sob as penas e elas auxiliam na conservação do calor desses animais, já que eles são organismos endotérmicos. Existem também as filoplumas, que são penas bastante degeneradas. São muito similares aos pelos. Elas apresentam uma grande raque bastante fina e um tufo de barbas na extremidade. Elas podem ser estruturas apenas decorativas ou até estruturas sensoriais, assim como as cerdas, que também são penas sensoriais, que apresentam poucas ou nenhuma barba. Acabamos de ver então vários tipos de penas. Nem todas elas são utilizadas durante o voo, mas é claro que as penas são essenciais para que as aves possam voar. Pensando nisso, como é que surgiram as penas? Que tipo de vantagens elas atribuíram para que elas fossem selecionadas evolutivamente? A minha pergunta pode ser um pouquinho mais clara. Como é que as penas foram selecionadas, já que provavelmente quando elas surgiram, elas não conseguiam facilitar o voo, porque elas deveriam ser estruturas ainda muito simples. Então, se elas não possibilitavam com que os organismos voassem, como é que elas foram selecionadas evolutivamente falando? Nós temos que ter em mente que as penas precedem as aves, e inclusive o voo. Ou seja, as penas já existiam antes do voo e já existiam antes das aves. Elas já estavam presentes em uma linhagem de dinossauros da linhagem dos terópoda. Acredita-se que alguns terópodes já mais derivados pudessem utilizar essas penas para planar e saltar de árvores. Apesar disso, elas devem ter surgido anteriormente a isso. Provavelmente, elas estavam relacionadas à termorregulação, ou seja, as primeiras penas eram penas pouco desenvolvidas, mas que ajudavam esses organismos a manterem a temperatura corporal. Além disso, as penas provavelmente também auxiliavam na camuflagem, porque criavam um padrão de colorido, como a gente pode ver nesse animal aí acima. Por fim, essas penas também poderiam ser utilizadas para exibições de corte, que acontecem nas aves até os dias atuais. Assim, as primeiras penas muito provavelmente não eram utilizadas para o voo, mas elas tinham outras funções, que fizeram com que elas fossem selecionadas evolutivamente.
Isso pode ser utilizado então para justificar como que uma protopena, ou seja, uma pena ainda pouco desenvolvida, pode ter trazido alguma vantagem evolutiva e ter sido selecionada por meio da seleção natural. Esse é um exemplo de exaptação. Exaptação se refere à utilidade de uma estrutura para um papel biológico que não faz parte de sua origem evolutiva. Ou seja, as penas surgiram em um outro contexto de pressão seletiva. Nesse caso, as penas surgiram e foram selecionadas num contexto relacionado à termorregulação, camuflagem e comunicação entre organismos. E somente posteriormente começaram a ser utilizadas para o voo. Assim, o surgimento das penas é um exemplo de exaptação. As penas são uma estrutura relacionada à pele das aves. Mas outras características com relação à pele desses animais também são importantes. A primeira delas é que as aves apresentam poucas glândulas. As glândulas sudoríparas, por exemplo, estão ausentes. Assim, esses organismos perdem calor por meio da respiração. Por isso é bastante comum a gente observar alguns pássaros com a boca aberta, assim como ocorre nessa imagem ao lado. Esse organismo está perdendo o calor por meio da sua respiração. Além disso, é possível a presença de alguns tipos de glândulas, como por exemplo as glândulas de óleo ou também chamada de glândula uropigial. Essa glândula fica na base da cauda e ela produz um óleo que é utilizado para impermeabilizar as penas, principalmente das aves aquáticas. Outra característica da pele das aves é que, apesar da maior parte da epiderme ser coberta por penas, nas pernas e nas patas desses animais é possível a gente observar escamas queratinizadas, assim como ocorre em outros répteis. Outras adaptações que têm relação com a diminuição do peso é o que acontece com o esqueleto das aves. Esse esqueleto é considerado muito leve. Isso porque boa parte dos ossos que o compõem são ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos são ossos muito leves e delicados, e eles são entremeados por várias cavidades que são preenchidas por ar. Isso faz com que eles sejam bastante resistentes, mas ainda assim sejam muito leves. Quando a gente compara o nosso osso, por exemplo, um osso de mamífero, com o osso de uma ave, a gente consegue observar que o nosso osso é muito mais maciço, enquanto que os ossos das aves são preenchidos por trabéculas, por espaços, que são preenchidos por ar. Para a gente ter uma ideia do que significa isso, se a gente pegar uma fragata que tem 2 metros de comprimento de envergadura, ou seja, da ponta de uma asa até a ponta da outra asa, a gente vai ver que o esqueleto desse animal tem cerca de 114 gramas, menos do que pesam as suas próprias penas. Para a gente ter uma ideia, eu sempre faço essa comparação, se a gente pegar 3 fatias de presunto, dá 114 gramas. São ainda características do esqueleto das aves que contribuem para a diminuição do peso o fato do crânio ser formado por uma única peça óssea, que a gente consegue observar aí. Todos esses ossos do crânio são fusionados, e isso faz com que ele fique mais leve. Além disso, as aves também são desprovidas de dentes, o que faz também com que o animal seja mais leve. Por fim, o bico córneo também é uma estrutura bastante leve, porque ela é uma estrutura queratinizada, que fica forte, mas internamente ele é oco. Observe aí, por exemplo, o bico de um tucano. Ele é extremamente leve, apesar de ser grande e resistente. Mas além de ter várias adaptações que tornam o animal mais leve, o esqueleto também tem adaptações que tornam as aves extremamente resistentes. A primeira delas está relacionada à coluna vertebral, que é muito rígida nesses animais. Isso porque várias vértebras caudais estão fusionadas, formando uma estrutura chamada de epigóstilo, que a gente pode observar ali nessa imagem. Além disso, várias vértebras do tronco se fusionam, formando uma estrutura chamada de sinsacro. As costelas também têm modificações. Elas são posicionadas umas sobre as outras.
por meio de processos que recebem o nome de processos uncinados, que fazem com que essa estrutura torácica seja muito forte e resistente. Além disso, como a gente já mencionou, essas aves apresentam um externo com uma carena, ou uma quilha, que a gente também pode observar ali. As clavículas direita e esquerda também são fusionadas, e elas formam uma estrutura chamada de fúrcula, que é popularmente conhecida como osso da sorte. Essa é uma estrutura elástica, que guarda energia durante o batimento do voo e contribui então com esse movimento. Além disso, obviamente que os membros anteriores são muito modificados, formando as alas. Esses membros também apresentam a fusão de vários ossos e a perda de vários outros, como a gente pode observar ali na própria mão. Observe que as aves têm a redução dos dígitos. Elas apresentam apenas o dígito 2, o 3 e o 4. Os outros 2 dígitos foram perdidos. O sistema muscular das aves também apresenta muitas modificações que fizeram com que ele se tornasse bastante resistente. O músculo peitoral é o maior músculo das aves e ele é responsável por abaixar a asa durante o voo. Observe esse músculo aqui nesse esquema. O músculo antagonista, ou seja, que faz um movimento contrário ao músculo peitoral, é o músculo supracoracoide. É ele que eleva a asa. Esses músculos situam-se um sobre o outro e funcionam como um sistema de corda roldana, como a gente pode ver aí nessa animação. É uma adaptação também para a redução do peso, um metabolismo bastante rápido. Assim, as aves processam o alimento de maneira bastante rápida. Por isso, elas são comedoras vorazes. Elas estão se alimentando constantemente. As aves pequenas têm uma taxa metabólica mais alta do que as aves grandes e por isso ingerem muito mais alimento relativamente. Com relação ao sistema digestório das aves, apesar desses animais não apresentarem dentes, eles apresentam um sistema digestório bastante eficiente. As aves apresentam o estômago dividido em 2 compartimentos. Um proventrículo, que é um estômago químico, ou seja, que secreta um ácido que é capaz de digerir as substâncias que foram ingeridas, e também uma moela, que é um estômago muscular. Ele é revestido por placas cornificadas que auxiliam no trituramento do alimento. Esses animais podem ingerir pequenas pedras ou objetos ásperos que auxiliam o alimento a ser quebrado mecanicamente por meio da contração muscular da moela. Ainda com relação ao sistema digestório, esses animais apresentam um papo, que é uma dilatação que serve para armazenar alimento ou ainda, e no caso de algumas espécies, produzir um fluido, que é rico em nutrientes, rico em proteínas e lipídios, que é utilizado então para alimentar filhotes. É o que acontece, por exemplo, com os flamingos e também com as pombas e alguns papagaios. Seria uma espécie de leite do papo. As aves herbívoras também apresentam secos bem desenvolvidos, como a gente consegue observar ali naquela imagem do sistema digestório. Esses secos são câmaras que são utilizadas para a fermentação de tecido vegetal e eles ficam entre o intestino e o reto. O sistema digestório das aves termina em uma cloaca. A cloaca é uma câmara única que recebe o término do intestino, do sistema excretor e do sistema reprodutor. Com relação ao sistema circulatório, as aves apresentam o coração dividido em 4 câmaras que são completamente separadas, 2 átrios e 2 ventrículos. Assim, a circulação pulmonar é completamente separada da circulação sistêmica. Apesar desse coração ser bastante semelhante ao coração dos mamíferos, ele não é homólogo e ele evoluiu independentemente. Uma diferença do coração das aves para o coração dos mamíferos é que, no caso, o coração das aves apresenta a artéria aorta curvada para o lado esquerdo. Ainda com relação ao sistema circulatório, as aves apresentam os eritrócitos, ou seja, as hemácias nucleadas, ou seja,
com um núcleo e elas também são consideradas biconvexas, diferente das hemácias dos mamíferos, que são anucleadas e são estruturas bicôncavas. Com relação ao sistema respiratório, as aves apresentam um sistema respiratório mais eficiente dentre todos os vertebrados terrestres. Ele é adaptado para as demandas do alto metabolismo desses animais, que está relacionada ao voo. Assim, as aves precisam de muita energia para poder voar, e a respiração está diretamente ligada à geração de energia. Esses organismos apresentam um pulmão e também 9 sacos aéreos. Esses sacos aéreos, que são representados aí nessas imagens, armazenam o ar, mas eles não são capazes de realizar trocas gasosas, ou seja, eles não absorvem o oxigênio e nem liberam CO2. Eles são localizados no tórax e no abdômen, mas também se estendem por meio de finos tubos para dentro dos ossos longos, como a gente consegue observar ali naquela imagem. Além das trocas gasosas, o sistema respiratório das aves tem outras 2 funções, e isso está relacionado ao fato do ar que está contido dentro dele ser um ar quente. A primeira delas é o aumento da flutuabilidade. Então, esse ar quente dentro do sistema respiratório acaba deixando esses animais mais leves, o que contribui para o voo. Além disso, esse ar quente também acaba contribuindo com a regulação térmica desses organismos. Vamos entender agora como ocorre a respiração nas aves. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esse sistema é o sistema mais eficiente dentre todos os vertebrados terrestres por um único motivo. O ar flui continuamente pelo sistema respiratório. Como assim flui continuamente? Vamos pensar na nossa respiração. Quando a gente inspira o ar chega até o nosso pulmão, realiza as trocas gasosas e nós fazemos a expiração. Durante esse momento da expiração, existe um momento em que o nosso pulmão não está realizando nenhuma troca gasosa, ou seja, está ocioso. No caso das aves, não existe nenhum momento em que o pulmão não está sendo utilizado para realizar trocas gasosas. As trocas gasosas ocorrem continuamente. Isso porque o fluxo de ar no sistema respiratório das aves é unidirecional, diferente do nosso caso. No nosso caso, o caminho feito durante a inspiração e expiração é o mesmo, o que impede então do nosso pulmão funcionar continuamente. Vamos entender como ocorre então a respiração das aves. Para isso, a gente vai dividir o mecanismo de respiração das aves em 4 momentos. 2 momentos de inspiração e 2 momentos de expiração. Durante a primeira inspiração, o ar que é trazido para dentro do sistema respiratório segue direto para os sacos aéreos posteriores, como a gente consegue observar ali naquela imagem. Então, ocorre a primeira expiração. Esse ar, então, sai dos sacos aéreos posteriores e é enviado para os pulmões, onde ele efetivamente vai realizar as trocas gasosas. Nesse momento, ocorre a segunda inspiração. Assim, esse ar, que já está pobre em oxigênio, que já cedeu seu oxigênio lá nos pulmões, vai para os sacos aéreos anteriores. E aí ocorre a segunda expiração. O ar é encaminhado dos sacos aéreos anteriores para o exterior do animal. Assim, são necessários 2 ciclos respiratórios, 2 inspirações e 2 expirações para o ar passar pelo sistema respiratório completo desses animais. Mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: antes de completar esse ciclo respiratório completo, a ave já inicia o próximo ciclo respiratório. Assim, durante a segunda inspiração, na qual o ar sai dos pulmões e vai ser encaminhado para os sacos aéreos anteriores, entra uma nova massa de ar para os sacos aéreos posteriores. Assim, durante a inspiração, estão acontecendo 2 movimentos no sistema respiratório das aves. Isso garante, portanto, com que ocorra um fluxo constante de ar no interior do sistema respiratório desses animais. Aqui a gente consegue perceber o que acontece durante a primeira inspiração.
o ar entra para o sistema respiratório e é encaminhado para os sacos aéreos posteriores. Depois, ocorre a primeira expiração. O ar então é encaminhado dos sacos aéreos posteriores para os pulmões, onde efetivamente vão acontecer as trocas gasosas, absorção de oxigênio e liberação de CO2. É aí que acontece a segunda inspiração. O ar sai do pulmão e é caminhado para os sacos aéreos anteriores. Depois, acontece a segunda expiração. O ar sai dos sacos aéreos anteriores e é encaminhado para fora do corpo do animal. Com relação ao sistema excretor, também existem adaptações que culminaram na diminuição do peso desses animais. A primeira delas é a ausência de uma bexiga urinária. Então esses animais não têm nenhum órgão que acumule ali as excretas nitrogenadas. Além disso, esses animais excretam ácido úrico, o que representa uma economia de água. Então eles podem ter um volume de água menor em seus corpos, o que também diminui o peso. Para você ter uma noção, para excretar 1 grama de ácido úrico, uma ave precisa de cerca de 1,5 a 3 ml de água. Em comparação, nós mamíferos precisamos de cerca de 60 ml de água para excretar uma única grama de ureia. É na cloaca que esse ácido úrico é combinado com as fezes para ser eliminado para o exterior. Dentre os vertebrados, as aves apresentam um dos sistemas nervosos e sensoriais mais complexos e bem desenvolvidos. Por exemplo, o cerebelo das aves é bastante desenvolvido, como a gente consegue observar ali naquela imagem. Isso tem uma relação direta com a capacidade de voar, já que o cerebelo tem função de equilíbrio. Além disso, os lobos ópticos desses animais são comparáveis ao córtex visual dos mamíferos. Então as aves enxergam muito bem. A audição desses animais também é considerada muito boa, mas o olfato e o paladar, em geral, são pouco desenvolvidos. A visão das aves é considerada a melhor visão dentre todo o reino animal. Elas apresentam os olhos geralmente grandes e pouco móveis. Isso porque existe um anel esclerótico, que é um osso formado de várias placas que ficam segurando o olho em um local específico. Essas placas reforçam ali os olhos, mas também auxiliam na focalização da imagem. As aves também apresentam uma estrutura chamada de pecten. É um órgão muito vascularizado que pode ser observado ali naquela imagem. Ele é ligado à retina e ele nutre e oxigena o olho. Ali naquela imagem a gente consegue observar os diferentes campos de visão de diferentes aves. Percebam que algumas delas conseguem enxergar inclusive as coisas que acontecem atrás de suas cabeças. E a posição dos olhos muito tem a ver com o hábito alimentar. Geralmente os predadores apresentam olhos anteriores, enquanto que aqueles que são presas apresentam olhos laterais. Algumas aves são capazes de enxergar luz ultravioleta, então elas apresentam uma visão, uma capacidade visual maior do que nós, seres humanos, que não somos capazes de enxergar esse comprimento de onda. Essas aves têm uma visão bastante diferente da nossa. Aqui a gente consegue observar algumas estruturas na nossa visão e na visão de aves que enxergam essa luz ultravioleta. São bastante diferentes da maneira como a gente enxerga. Uma das vantagens do voo, como a gente já falou, é a capacidade de migração. Mais ou menos cerca de 4.000 aves têm a capacidade e têm esse hábito de migrar. A maioria delas vão para o sul no inverno boreal e vão para o norte no verão boreal para se reproduzir. O estímulo para a migração tem a ver com a modificação no comprimento dos dias relacionados a essas estações do ano. Esse estímulo do comprimento do dia tem a ver com o estímulo da luz e escuro. Isso acaba estimulando o lobo anterior da hipófise, que acaba liberando alguns hormônios para a maturação das gônadas.
e também para o acúmulo de gordura que vai ser utilizado durante a migração. E isso acaba então modificando o comportamento dessas aves que acabam migrando para outros locais para poderem se reproduzir. A maioria das aves navega orientada por meio da sua visão. Elas utilizam marcos topográficos, como por exemplo rios e costas. Então é bem comum elas migrarem paralelamente à costa. Aparentemente, os jovens aprendem a navegar com os adultos, já que eles voam em bandos. Algumas aves aparentemente também podem se orientar por meio de campos magnéticos e também por meio da orientação celestial, por meio da posição do Sol e de estrelas. Com relação à reprodução, as aves apresentam fecundação interna, que é uma característica dos amniota. Apesar disso, a fecundação não ocorre por meio de um órgão copulatório, como acontece na maioria dos amniota. Ela ocorre por meio da sobreposição das superfícies das cloacas, como a gente consegue observar ali. O órgão copulatório nesse grupo foi perdido ao longo do processo evolutivo e provavelmente está relacionado à redução de peso. Apesar disso, alguns grupos desenvolveram um órgão intromitente a partir da eversão da cloaca. Isso aconteceu, por exemplo, em patos, gansos e avestruz. Com relação ao sistema reprodutor, o sistema reprodutor masculino das aves, durante o período não reprodutivo, conta com testículos bastante reduzidos, minúsculos eu diria, e eles aumentam cerca de 300 vezes durante o período reprodutivo. E isso tem a ver com a redução de peso. O sistema reprodutor feminino também tem adaptações para a redução de peso. Na maioria das espécies, apenas o ovário e o oviduto esquerdo são bem desenvolvidos. Já o oviduto e o ovário direitos são apenas vestigiais. Apesar de algumas aves colocarem os seus ovos no solo descoberto ou mesmo em rochas, a maioria delas apresentam um comportamento de cuidado parental muito desenvolvido e geralmente constroem ninhos ou utilizam alguma estrutura para depositar os seus ovos e criarem os seus filhotes, como a gente consegue observar aí nessas imagens. Além disso, é uma característica das aves a monogamia, ou seja, a presença de apenas um parceiro reprodutivo. A monogamia é muito rara na natureza. Isso porque o macho tem o que a gente chama de incerteza da paternidade. Ou seja, o macho nunca tem a certeza de que os filhotes que a fêmea está esperando, seja nos ovos ou no seu interior, são realmente deles. Assim, é bastante vantajoso para o macho não ficar com uma única parceira reprodutiva e aumentar suas chances de transmitir os seus genes se reproduzindo com outras fêmeas. Apesar disso, a monogamia acontece em cerca de 90% das aves. A monogamia pode ser considerada sazonal, ou seja, aquela que envolve apenas um período reprodutivo. Então o casal se forma durante um período reprodutivo, cria um filhote e depois se separa. Apesar disso, algumas espécies de aves são monogâmicas por toda a vida. É o que acontece, por exemplo, com psitacídeos, que a gente consegue observar aí, por exemplo, as araras. Apesar da monogamia ser comum nas aves, já foram feitas muitas pesquisas que mostram que, apesar da monogamia, muitos casais são considerados infiéis. Já percebeu-se por meio de alguns estudos que cerca de 30% dos filhotes de casais monogâmicos são considerados extraconjugais, ou seja, filhotes que não são daquele casal que estão criando aquele filhote. Mas aí fica a grande questão. Se a grande maioria dos animais são poligâmicos, por que a maioria das aves vai contra esse padrão da natureza e é monogâmica? Podemos dizer que as aves já estão muito mais próximas da igualdade de gênero do que nós mamíferos. No caso das aves, então, tanto machos quanto fêmeas são igualmente competentes no cuidado parental. E eles se alternam, tanto com cuidado com o ninho quanto com os filhotes. Isso é muito vantajoso, porque permite que sempre um dos pais esteja no ninho o tempo inteiro.
Então, quando um sai para se alimentar ou pegar alimento para os filhotes, o outro fica cuidando dos filhotes. Assim, cuidar de um filhote exige a dedicação tanto de macho quanto da fêmea. Se, por exemplo, um macho tivesse que cuidar dos filhotes em 2 ninhos, ou seja, se acasalasse com 2 fêmeas diferentes, existiria algum momento em que os filhotes ficariam desprotegidos quando o pai ou a mãe saísse para buscar alimento, porque o macho ia ter que se dividir em 2 ninhos. Isso acaba levando a uma redução da sobrevivência dos filhotes. Ter um casal em cada ninho faz necessariamente, então, aumentar a sobrevivência dos filhotes, o que acabou, então, culminando na seleção da monogamia no caso das aves. Agora eu te pergunto, por que será que isso não aconteceu no caso dos mamíferos? Porque nós mamíferos não somos monogâmicos? A resposta é quase óbvia. No caso dos mamíferos, existe muita diferença com relação à distribuição das funções na criação dos filhotes. A primeira diferença é que já começa com o fato do filhote ser gerado dentro do corpo da fêmea, o que já tira então a função do macho de ajudar a chocar os ovos, que acontecia no caso das aves. Assim, quando uma fêmea já está esperando um filhote, é muito comum o macho ir procurar outras fêmeas para se acasalar, garantindo então que ele vá realmente transmitir os seus genes para os seus descendentes, já que não existe nenhuma garantia de que aquele filhote lá dentro da fêmea seja dele. Além disso, quando um filhote de mamífero nasce, o macho não consegue contribuir com a sua alimentação, já que os mamíferos apresentam glândulas mamárias, presentes de forma desenvolvida e produzindo o leite apenas nas fêmeas. Assim, a fêmea é a única que é responsável pela alimentação do filhote durante os primeiros momentos de vida, durante os primeiros dias ou meses. Assim, o cuidado parental desempenhado pelo macho, no caso dos mamíferos, é bastante diminuído com relação ao cuidado parental que é atribuído à fêmea. No nosso caso, então, não houve nenhum tipo de pressão seletiva que levasse à monogamia. Muito diferente do que acontece nas aves. Acabamos de conhecer o grupo das aves, o grupo mais diverso dentre todos os amniota. Além disso, é um grupo muito eficiente em muitas das suas funções. Esses animais são extremamente eficientes com relação à sua forma de locomoção, porque são capazes de voar. Eles enxergam melhor do que todos os outros vertebrados e, além disso, têm um sistema respiratório muito eficiente, o mais eficiente de todos os vertebrados terrestres. Por fim, eles são um grupo que conseguiu finalmente atingir o mais próximo da igualdade de gênero. Assim, podemos dizer que as aves são realmente um grupo sensacional. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.